Oi, tudo bem? Começamos agora o Conversando Evangelho, o estudo semanal do Evangelho segundo o Espiritismo, tradução de Guilherme Ribeiro. O estudo de hoje é o número 3. Meu reino não é deste mundo. Itens 1 ao 6. A vida futura e a realeza de Jesus. Em nome da Casa Virtual Luz Espírita Cavile, agradecemos a presença da Michelle e da Ana e convidamos nossa amiga Michelle para fazer a nossa prece inicial. Deus, nosso Pai, agradecemos por esse estudo, pela oportunidade de fazermos esse estudo, por estarmos aqui com o seu Evangelho, aprendendo, tendo a oportunidade de evoluir. Pedimos que a espiritualidade amiga se faça presente, nos auxiliando, nos intuindo, para que possamos fazer um bom estudo, que possamos ter as palavras certas, que possamos ter comunhão e assim ajudarmos aqueles que necessitam ouvir a sua palavra, os seus ensinamentos. É isso que pedimos e agradecemos que assim seja. Que assim seja. Que assim seja. Peraí, gente, me perdi aqui. Quer que eu veja as perguntas? Não, tá aqui. O que Jesus quis dizer com a frase: Meu reino não é deste mundo? Como o Espiritismo vê a vida futura? Como ter equilíbrio entre a vida material e espiritual? Meninas, eu tô fechando meu áudio porque hoje tá um salseiro aqui do lado e aí para não atrapalhar o vídeo, tá? Ok. O que Jesus quis dizer com a palavra meu reino não é desse mundo é tão, mas tão, mas tão mais amplo do que os nossos ouvidos ouvem, que assim, o significado disso daí revela toda a espiritualidade. Meu reino não é daqui, gente. Ah, não, então de onde que é? Existe uma outra vida. Existe uma vida futura. Existem outros mundos. Foi assim tão claro, mas que até hoje tanta gente não consegue assimilar isso, naquela época muito menos ainda, quando ele disse isso daí, né? O que ele quis dizer é que sim, ele é um rei, só que lá no mundo, no reino espiritual, ele é rei. E aqui, se ele tivesse aqui reinando, os súditos dele não teria deixado com que ele passasse por tudo aquilo, mas a humildade dele foi tanta, mas tanta, que ele veio para cumprir o que estava escrito para ele. É muito mais, muito além da nossa capacidade de compreensão, essas palavras de Jesus. Ele clarificou tudo. Existe uma vida espiritual, existe o espiritismo. Nós partimos daqui e não morremos. O que morre, o que é perecível, é a nossa pele, é o nosso corpo. Isso aqui é orgânico. O espírito, ele é imortal. Não vou dizer eterno, porque ele é criado por Deus, mas ele é imortal. Eterno é só Deus, né? Então, assim, é muito mais amplo e vai muito além da nossa vã filosofia aí, ó, vulgarmente, eu estou dizendo isso, né? O Espiritismo é como o Espiritismo vê a vida futura. Ele nos dá o caminho, ele nos mostra como que é a vida no futuro, porque assim, acho não, eu acredito que se a pessoa não tem uma visão espiritual, que ela pensa que depois que ela perecer, que o corpo dela morrer, acabou, acho que não tem muito sentido viver. Por que que você vai viver se você vai morrer? Então, assim, na realidade, a gente é uma indumentária aqui que o nosso espírito está habitando. Então, a nossa vida futura nem é aqui. Aqui a gente está de passagem. Estou aqui passando uma chuva, aprendendo algumas coisinhas, mas o meu caminho é longo, eu tenho que percorrer uma distância maior para chegar onde realmente eu vou chegar, que é na plenitude, que todos nós vamos chegar lá. Deus não veio criar os filhos dele para se perder. Todos nós, Deus vai resgatar um, não importa o que a gente faça. Ele nos ama de qualquer forma e o que ele quer é que a gente chegue na. Como é que eu vou dizer a palavra? Fugiu a palavra aqui. É, na vida boa, na vida é, plena, dizendo assim, eu esqueci a palavra que fala, né? Ah, tá, e manter o equilíbrio entre uma e outra. A gente está aqui não é para passar só dificuldade. É lógico que a gente tem que
viver bem, a gente merece ter uma casa boa, você merece ter uma roupa boa, você merece comer bem, ter um carro para te transportar. Então, mas a gente tem que saber diferenciar, saber o que é mais importante para a gente. Porque se você valorizar só a vida material, você se torna materialista e esquece do resto, que é o principal, que é o ensino moral, que é a nossa evolução espiritual. Você tem sim, merece sim, passar por tudo que você passa com conforto, com, com, com ter as coisas para, como assim, ter as coisas para te amparar, ter o conforto material, mas você tem que saber distinguir uma coisa da outra. Quem manda em quem? Entendeu? Então, a vida espiritual é a principal. Você tem que estar aqui vivendo bem, mas você tem que ter o seu olhar mais além. Eu vou parar, vou deixar a Michelle e você continuar, porque o assunto, se a gente for falar, vai se prolongar muito. Realmente, Jesus, inclusive, foi uma das frases, né, antes da crucificação que os judeus judeus não, Pilatos, né, perguntou se ele era o rei dos judeus e ele disse que o reino dele não era deste mundo. E na época, muita gente achava que ele era louco. Por isso colocaram, né, a coroa de espinhos, enfim, para debochar dele. Mas isso tem um sentido muito amplo. Nós sabemos da existência de outros mundos, os mundos ditosos, os mundos felizes, e o objetivo é que nós caminhemos para lá, né? O objetivo é que a Terra se transforme num mundo assim. E por isso Jesus falou que meu reino não é deste mundo. E por isso a gente precisa manter o equilíbrio entre o material e o espiritual, porque a gente não vai levar nada daqui. E é tão difícil manter esse equilíbrio porque a gente precisa de tanta coisa para viver, quando na verdade, se a gente analisar friamente, a gente não precisa de tanta coisa. Mas esse tanta coisa é muito relativo, porque cada um enxerga a vida de um jeito. Tem gente que morar numa cabana tá super feliz. Tem gente que já precisa de uma casa. Tem gente que já precisa de uma mansão. E tem gente que precisa de uma moto, tem gente que precisa de uma bicicleta. É, Então, não podemos julgar as pessoas, porque cada um está num nível de evolução. Não que quem tem a bicicleta seja mais evoluído que a moto, não é isso, tá, gente? Eu estou dizendo apenas comparações de coisas materiais. E por isso é tão difícil manter o equilíbrio, porque cada um tem uma necessidade, cada um vê a vida de uma forma. E às vezes aquele que só usa bicicleta é porque mora mais perto do trabalho, aquele que precisa da moto é o que trabalha mais longe. Então, né, vai de acordo com cada um. O que a gente não pode deixar é que o mundo material nos domine, e sim o mundo espiritual, porque o nosso objetivo é estar lá. O que para mim, é bastante desafiador, porque a gente não pensa no nosso desencarne, a gente só pensa no aqui, agora, como eu vou estar amanhã, o que vai ter na minha geladeira, a conta que eu vou pagar, o boleto que eu vou pagar, que são muito importantes. Faz parte ter as contas em dia, faz parte dos nossos valores morais, não dever a ninguém, né? Ser ético com as pessoas, ser correto. Mas aonde está o equilíbrio? E o equilíbrio está no Evangelho de Jesus, que nós precisamos buscar todos os dias, orar, vigiar, para que a gente consiga encontrar esse caminho e ser feliz. É isso, porque a gente não está aqui para sofrer, mas a gente também não está aqui para ser consumido pelas coisas. É isso. Obrigada, Mi. Obrigada, Ana. E, gente, não tem nem o que complementar na resposta de vocês, né? É, Foi muito, muito completa. O Espiritismo, ele vê, assim, quando a gente fala que o Espiritismo vê a gente no presente, ele vê no sentido do sofrimento, né? Teve até uma passagem do Chico que foi. Eu acompanho muito, né? Tem várias páginas na internet e eu acompanho várias. E aí fala que chega um senhor, eu nem sei se eu já compartilhei isso com vocês, mas chega um senhor e fala assim: Nossa, Chico, né? Eu sofro tanto
porque em casa não tem nem o que comer e a gente trabalha dia e noite, a gente não faz maldade, a gente, né? E aí eu fico olhando meu vizinho não tem dificuldade para arrumar dinheiro, é carro, é casa, pratica maldade, pisa nos outros e faz. E aí diz que Chico olhou para ele e falou assim: Ô, meu amigo. Graças a Deus a gente já está colhendo, seu vizinho só está plantando. Então eu acho que falar da vida futura e ver a vida futura é exatamente isso, né? A gente saber que a gente está fazendo aqui porque tem um caminho a seguir lá na frente e a gente já vendo um caminho lá de trás. É, estar aqui no mundo sem a gente ter essa ciência de que existe lá na frente, que houve lá atrás, é como se a gente estivesse num lugar sem memória, né? É como se não tem o que te espera lá na frente, não tem por que eu estar passando o que eu estou passando aqui, o que eu estou fazendo aqui. Né? Então, assim, é muito. Existem as pessoas que não acreditam em nada e a gente respeita, né, essas pessoas, mas, assim, a nós e a muita gente que nos assiste, o fato de você saber que veio e que vamos é muito consolador, É né? É muito sim. consolador. E o Espiritismo é isso, a gente fala de uma vida futura, a gente fala de sermos melhores cada dia, né? De progredirmos, né? Ah, mas ontem eu não fui legal, mas hoje a gente vai ser, porque a gente tá aqui é para isso, é pra gente, né? E ontem eu não fui legal nem comigo, mas a gente vai ser, a gente vai aprender. A gente tem um tempo aí enorme para a gente poder usufruir dos ensinamentos e nos melhorarmos. E eu acho que a essência do Espiritismo é essa, né? É a gente entender o caminho. Tanto o caminho daqui para frente como o caminho daqui para trás. E não sermos perdidos aí de memória, sem ter objetivos e sem amar o que foi a gente ontem. É sobre isso, meninas. Mais alguma coisa? Então, vou agradecer a colaboração no estudo e eu vou pedir para nossa amiga Ana fazer nossa prece de encerramento. Vamos então agradecer a Deus, né? Elevando nossos pensamentos aos céus, agradecendo a Deus pela oportunidade de estar aqui mais uma vez falando sobre o Evangelho, conversando sobre isso, nos instruindo, aprendendo. Agradecer a presença de Jesus, da espiritualidade amiga que está aqui presente, nos intuindo, e pedir a Deus que as pessoas que possam nos ouvir também possam ter um aprendizado assim, um pouquinho assim como nós, né? Cada dia que a gente aprende, a gente também quer que as pessoas que nos ouçam possam aprender também. Damos por encerrada a nossa reunião de hoje, nosso conversando de hoje, e agradecemos a Jesus. Assim seja. Que assim seja. Tenham todos uma boa semana e até o próximo estudo. Fiquem com Deus.